Fala galera, aqui é o professor Marcelo Silva. Vou começar uma sequência de aulas falando sobre obesidade para tentar tirar um pouco dessa perspectiva de achar que o fator obesidade ela é meramente come muito e treina pouco. Esclarecer as possibilidades, as perspectivas, a etiologia, a epidemiologia da obesidade e os possíveis tratamentos que são muitas vezes ortodoxos. Comentar sobre os tratamentos que são os corretos e que o melhor tratamento, na verdade, seria a profilaxia. Então, se você tem interesse em se aprofundar no assunto, se você tem interesse em entender um pouco mais, pessoal, não sai daí não, tá? Comenta aqui embaixo que gostou, comenta aqui embaixo que esse assunto é interessante para você. Tranquilos? Então, sem mais delongas, deixa eu só pegar aqui, aí, vamos começar. Mas antes, deixa aqui, pessoal, a inscrição, tá? Isso dá uma força pro canal, isso motiva e me deixa entender que você está querendo entender um pouco mais desse assunto. Eu também tenho aqui minha rede social, Instagram, segue lá também, dá uma força, vale a pena, tem muito conteúdo de qualidade. Com relação à evolução humana, pessoal, havia séculos, milênios atrás, havia abundância de alimentos de baixa densidade calórica, frutas, vegetais e assim sucessivamente à disposição do Homo australopithecus. E essa grande biodisponibilidade, essa vastidão de possibilidades, perspectivas e variedade de alimento fazia com que o corpo humano do Homo australopithecus se mantivesse o que? Gastador de energia. Não havia a necessidade, não havia escassez. O corpo humano não era privado de alimento por longos períodos de tempo. O corpo humano não era obrigado a se movimentar por longos períodos de tempo em busca de um alimento quando ele vinha. Então, o gasto energético de repouso era algo aproximado de 63% da energia do metabolismo era em repouso. Só que esse jogo, né, ele acabou virando durante o processo ou durante a alteração do clima, alteração do ambiente, alteração da atmosfera e tudo mais. E houve escassez desse alimento. E com essa escassez desse alimento, houve também um processo de evolução e deu-se, por exemplo, o surgimento do Homo erectus. O Homo erectus, em detrimento dessa escassez de alimento, dessa mudança climática, ele precisava fazer o quê? Caminhar por longas distâncias em busca de alimento. E olha lá se conseguisse caçar, se conseguisse pegar, se não pegasse morrer de fome. Então esse período longo de atividade física, somado a longos períodos de inanição, ou desculpa, de privação de alimento, fez com que o corpo humano entrasse num processo de termogênese. Só que essa termogênese não é a mesma de quando você faz dietas hipocalóricas, tá? Isso aqui eu estou falando de processo de evolução. São vários anos e não semanas, dias, tudo bem? Então isso, pessoal, o metabolismo caiu significativamente. Só que aí vem um ponto. Esse fato do homem ter tornado-se mais ativo e os alimentos menos acessíveis acabou gerando um quadro. Aí você se pergunta, porra, que quadro seria esse? Se você pega esse Homo erectus, o DNA dele, você vai ver que o DNA dele não é diferente do nosso hoje, 2021. Aí você fala, porra, peraí, então significa que nós fomos projetados para longos períodos, ou nós somos projetados para atividades físicas, ou nível de atividade física elevado, somados a alimentos, ou uma dieta hipocalórica. Então nós fomos projetados para atividade hipercinética
e alimentação hipocalórica. Só que durante esse processo de evolução, se você for observando, pessoal, antigamente você ainda levantava para poder mudar o canal da televisão. Isso já era alguma coisa, tinha aquele negocinho, né? A molecada de hoje não vai nem saber o que é essa alavanca. Acho que se o moleque de hoje entrar no carro e olhar e falar, mas que porra de alavanca é essa? É aquela de abrir e fechar o vidro. A molecada não deve saber o que é isso mais. Então esse processo, pessoal, você simplesmente pega o controle, estende a mão, faz um movimento e até a televisão se liga sozinha. Então as atividades têm se tornado cada vez mais hipocinéticas. Várias horas sentados na frente do computador, várias horas na frente da TV. Nós vamos ver mais para frente que há uma contribuição entre grande quantidade de horas de TV e um processo. Então há uma correlação direta entre horas de TV, por exemplo, e obesidade. E pessoal, veja bem, a progressão para essa evolução aqui, ela chega a ser igual desse desenho do Wall-E. É o desenho crítico mais inteligente que eu particularmente já vi na minha vida. Quem não assistiu, assista, pessoal. É como se fosse uma projeção futura. Galera com a tela na cara. Hoje você já vê a molecada com a tela do celular na cara. Aí fala assim, agora a moda é azul. Aí a pessoa aperta um botão, a roupa vira azul. A moda é vermelha, a roupa vira vermelha. O café da manhã, a pessoa estende a mão. Quando um desses indivíduos aqui cai no chão, a primeira mensagem da nave é: não se movimente, um dos nossos robôs vai levantá-lo. Então veja bem, o nosso corpo que foi, o nosso DNA, que está escrito no nosso DNA, atividade e baixa densidade calórica. Nós estamos como? Baixa atividade e alimentos cada vez mais hipercalóricos. Então veja bem, nós estamos num quadro que é quase um programados para engordar. E você, profissional de educação física, se presta ao papelão de ficar com projeto bumbum, sei lá, toba no céu, toba na lua. Galera, calma, fica comigo mais um pouquinho. O que seria, por exemplo, o problema da saúde? Ou obesidade, ela é um problema de saúde. Não tem a ver com a pessoa virar e falar, eu me aceito, meu corpo, minhas regras, não tem nada a ver com isso. Não é uma questão de opinião. São diversos fatores, ou diversas comorbidades associadas ou atreladas à obesidade, pessoal. Tá? Então veja bem, nós temos a obesidade, uma epidemia mundial. Ela é uma doença muito bacana. Ela não escolhe se você é preto, branco, alto, baixo, hétero, homo, índio, não quer saber. Ela vai te acometer e te matar lentamente, independente do seu credo, cor ou raça. Então essa é uma doença que você não pode falar mal dela, né? Ela não discrimina ninguém, ela ferra todo mundo. Então veja bem, é uma doença crônica. E o interessante, ela é uma doença crônica não transmissível. Você não dorme magro e acorda obeso. Isso não acontece. Se você não dorme magro e acorda obeso, por que você quer dormir obeso e acordar magro? É um processo, tá? Ela é um processo. Isso se acentuou a partir da década de 80. E veja bem, se o nosso DNA, se o nosso fator genotípico é de aproximadamente 50 mil anos atrás, 1980 tá aí, 41 anos atrás. 41 anos é bem menos do que 50 mil. Então não é o nosso fator genético que causou alterações aberrantes para nos tornar obesos. Tem muito mais relação com o fator comportamental. Não é exclusivo, mas o fator comportamental tem uma grande contribuição com isso. Uma grande. Olha lá, 12% da população mundial é obesa aproximadamente. Algo em torno de 2,8 milhões de óbitos por ano devido à obesidade. E pouco se fala a respeito do tratamento e prevenção para ela. Olha só as matérias de internet, de jornal, de coisas online. Olha lá, o mundo tem mais pessoas obesas do que abaixo do peso, diz pesquisa. Planeta tem mais pessoas ou mais obesos do que pessoas abaixo do peso. Olha só com relação, por exemplo, aos Estados Unidos, um acompanhamento de 1986 até anos mais próximos. Por exemplo, nós tínhamos aqui
estados sem dados, né? Não quer dizer que não tinha obeso, mas não se fez avaliação, e alguns estados com menos de 10% ou de 10 a 14% da população com sobrepeso e obesidade, ou IMC acima de 30 quilos por metro quadrado. Olha só, 87, você já tem mais dados de alguns estados com 10 a 14% da população obesa, 88, 89, e se você for olhando, o mapinha só vai se colorindo. De repente, em 91, olha aqui, 15 a 19% da população obesa. Aí vai passando o ano, 92, 93, 94. Porra, 100% dos Estados Unidos tem pelo menos 10 a 14% da população com obesidade ou com sobrepeso. Vai passando metade dos Estados Unidos com 15 a 19%. Aí você fala, não, mas tá tranquilo, calma, que não vai ficar assim, ó, acima de 20%, de 20% acima. E você vai passando o ano, vai passando o tempo, 2000, quase 50% dos Estados Unidos com pelo menos 1/5 da população com sobrepeso. Olha só, surgiu o estado aqui com 1/4 da população, e olha que gracinha, de repente surgiram estados com até 30% da população com obesidade. Aí você fala, porra, peraí, se você pega a sua tia de 1970, ou se você pega um adulto que em 1986 era adulto já, tinha lá seus 40 anos, já pagava os seus boletos, já pagava os seus impostos, e pergunta, tia, você conhecia, vó, mãe, você conhecia tantos tratamentos para emagrecimento quanto nós temos hoje em dia? Ela eventualmente vai te dizer, nem fodendo, meu filho, meu sobrinho, nós não tínhamos a quantidade de tratamentos que nós temos hoje. Então fica aquela pergunta, por que se gasta tanto com tratamento contra a obesidade, mas a obesidade está só crescendo? Galera, a resposta está aí, ó. Tratamento, se gasta muito no tratamento, quando o foco deveria ser prevenção. Tratamento ao invés de prevenção. Porra, onde é que você teria prevenção? Galera, a prevenção da obesidade seria lá no ventre da mãe, por exemplo. Educando a mãe para uma boa alimentação e níveis de exercício físico. Na mãe. E não nos projetos perca peso, pergunte-me como. Galera, vai na Cracolândia. Tá cheio de gente magrinho lá. O que não significa saudável. Nem sempre o desespero pela perda de peso é algo, pessoal, que vai refletir em saúde. Porque às vezes o processo de emagrecimento foi mais deletério do que a própria obesidade. Isso pode acontecer. Eu vou mostrar no decorrer das aulas se vocês demonstrarem interesse no assunto. Caso não, porra, eu paro por aqui. Tá? Agora, olha só. O sedentarismo, pessoal, isso não é novidade. O sedentarismo tem apresentado coeficientes de mortalidades surpreendentemente maior do que outros fatores de risco, tais como diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão ou até mesmo a própria obesidade. E qual é o único profissional que pode prescrever o tratamento para o sedentarismo? Somos nós, profissionais de educação física. Olha só, para alguns autores também não é coisa nova as principais causas da obesidade, sendo até, não significa que não é um veredicto, não é um martelinho batendo, sendo até mais prejudicial do que a própria alimentação inadequada. Então, só que veja só, ao invés de ficarmos na ignorância de treino é mais importante que dieta, é 70% dieta, 30% treino, não fica nessa burrice não, faz assim, ó. Desde 95 é sabido que pessoas obesas que fazem dieta mais exercício têm maior adesão à prática de exercício físico. Então, ao invés de ficar na insanidade
na leviandade de tentar brigar, fazer queda de braço e ficar naquela dinâmica, quem é que tem mais, quem é que contribui mais, nutrição ou educação física? Faz assim, pega na mão, se abraça, que os dois conseguem algo mais interessante do que só exercício ou do que só dieta. Veja só, é só usar o cérebro, pessoal. Então, caso essa informação tenha sido útil, deixa o like, galera. Esse pode ser apenas o primeiro de vários vídeos na sequência falando sobre obesidade. Tudo bem? E siga as recomendações do Príncipe dos Saiyajins. Eu não iria embora sem me inscrever. Forte abraço, sucesso e fiquem todos com Deus.